Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do meu grande amigo Rogério Tubino. Tubino, por favor, se apresente ao nosso assinante, por favor. Eu sou o Rogério Tubino, sou sócio titular do escritório Tubino e Associados Advocacia em São Paulo, um escritório que se dedica a direito empresarial. E nós temos vários clientes na área de varejo e consumo e consumidor. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as relações de consumo e o direito do consumidor e como isso afeta os empresários nos dias de hoje. E uma das maiores dúvidas que existe é sobre viagens. Porque as pessoas compraram passagem com antecedência de um ano, saia mais barato. Existem várias discussões sobre isso. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Porque divergências existem várias. Hoje está muito grave. O empresário que tem uma empresa aérea, por exemplo, ele está sofrendo muito com os pacotes de turismo que foram comprados pelos consumidores e ele tem que lidar com essa situação. Mas a gente não pode esquecer que desde o passado, com o Código do Consumidor, o Código do Consumidor já previa a possibilidade de cancelamento ou remarcação de passagem sem multa para o consumidor. Então isso já era uma possibilidade. O que aconteceu é que com essa pandemia toda e com as dificuldades de acesso até físico às agências, às empresas aéreas, as relações de consumo mudaram um pouquinho. Veio a medida provisória 925. Então ela diz o seguinte: se você quiser, você que comprou o seu ticket aéreo, por exemplo, se você quiser o reembolso integral do seu ticket aéreo, a companhia aérea é obrigada a te dar. Então, como é que fica? Porque é complicado, entendeu? São essas três saídas. A primeira, você, consumidor, pode pedir o cancelamento e receber o dinheiro de volta. Sem multa. Só que em 12 vezes. Ou você pode remarcar o teu bilhete. E aí também você não vai ter multa para isso. Então essas são as facilidades hoje garantidas pelo Código do Consumidor e pela medida provisória. Antes da pandemia, a gente está discutindo sobre o Código de Defesa do Consumidor nessa época de pandemia, você tinha 7 dias, né? Podia devolver. Direito de arrependimento. Direito de arrependimento, você achou a palavra certa. E hoje, como é que é esse direito de arrependimento do consumidor nessa época? Olha, continua o direito de arrependimento para a maioria das relações. Só que a nova legislação voltada para proteger o consumidor e voltada para proteger o fornecedor de serviço e também de produto, ela resolveu proteger o empresário nessa dificuldade que ele tem de correio, de logística, de entrega e de prazo, de atender o prazo. Quer dizer, hoje as empresas de call, né, os saques, quase não tem gente, quer dizer, está sendo feito, as empresas estão se adaptando para ter um atendimento em casa, né? Então, o direito de arrependimento das compras feitas por internet, fora do estabelecimento comercial, e mesmo dos deliveries, as entregas de comida, de congelado, por exemplo, que a gente recebe, o direito de arrependimento ele foi suspenso até 31 de outubro. Então, isso significa que se você receber em casa... Consumidor, ele tem que ter um pouquinho de razoabilidade. Ela é a ponta fraca da relação de consumo, mas ele tem que ter um pouco de paciência. Por exemplo, você falou experiência em varejo que você tem, por exemplo. Eu compro numa dessas lojas grandes de varejo, pela internet. Isso. Compro uma televisão de 65 polegadas. Chega a televisão, não veio da marca que eu queria e não veio com 65, veio com 55. A nota está dizendo exatamente ao contrário daquilo que eu comprei. Como é que fica o meu direito de arrependimento? Se a loja quiser não devolver, ela não devolve? Não, ela não pode não devolver. Isso é um direito não aceitar devolver, que eu digo, desculpa. A única coisa que está mais difícil é como você recebeu pela internet. Antigamente, a loja era obrigada a te devolver em 7 dias. A vir buscar, devolver, ou você postar no correio e retornar, ou o direito do crédito. Porque a loja, às vezes, não tem aquilo no estoque, então ela tem o direito de te devolver o crédito. Não é um direito seu pedir a anulação da venda imediatamente, né, neste período de pandemia. Ela tem o direito o teu direito de restituição daquele produto está estendido no prazo e não tem um prazo. A verdade é essa. Para isso, se você tiver alguma dificuldade de comunicação, PROCON e Justiça. Você tem que entrar na justiça. Mas a princípio, PROCON e as entidades do tipo Reclame Aqui, algum site, e o próprio saque da empresa. O saque da empresa costuma resolver. Beleza. Só para entender, porque é difícil, meu amigo, não é fácil. A gente vive numa fase que tem que se adaptar com pandemia, direito de consumo. Mas eu tenho outra pergunta a fazer para você.
Vamos supor, eu tenho uma filha, tinha marcado casamento, evento, primeira filha que vai casar, aquela coisa toda bonita. E aí, de repente, tem pandemia. E aí é o seguinte, eu vou olhar dos dois lados e você... Eu sou dono da empresa de eventos. Todo mundo cancelou, como é que eu faço para sobreviver? Essa é uma pergunta. E eu sou o cara que contratou essa empresa de eventos, que era o sonho da minha vida, fazer o casamento da minha filha, um baita evento, e aí o cara fala assim, não tenho dinheiro, não tenho como pagar ninguém. É isso mesmo. Como é que fica essa situação? Quer dizer, eu considero perdido aqui. Olha, a pergunta é muito atual, está acontecendo. O Código do Consumidor já previa para o consumidor a possibilidade de reembolso ou cancelamento, e o reembolso sem multa. Quer dizer, isso já é uma garantia fundamental tua. Agora, com a pandemia, essa sucessão de problemas, o que acontece é que você tem que optar pelo distrato se ele não conseguir entregar o produto ou o serviço prometido, né? Ou a repactuação das condições do negócio. Tem que ter uma razoabilidade de todo mundo aí no meio. Veja, já existia, e isso é sempre protegido no contrato. Sim. O contrato que tem uma multa, que tem uma cláusula contratual que cria um desequilíbrio para o consumidor, essa cláusula, o Código do Consumidor previa que essa cláusula pode ser revista, né? Ou o contrato pode ser anulado se ele tiver alguma condição superveniente que seja impossível o cumprimento do contrato. A pandemia é bem esse caso. Você teve, por exemplo, a tua festa e é impossível para o empresário de festa dessa área prestar o serviço. Então o contrato é anulado e o empresário é obrigado a fazer um acordo com você de devolução do dinheiro. Eu, como advogado, eu notificaria a empresa e entraria no acordo de repactuação. É difícil, porque o cara do outro lado também, a gente sabe, você vive isso de ter, você sabe que o cara está sem receber, sem nada, a gente dá um dinheiro de entrada e o cara foi pagando as contas dessa pandemia, funcionário, que era prioridade. É isso mesmo. E de repente o cara se vê sem caixa e um monte de gente cobrando ele. Não é fácil, dos dois lados, a gente vive os dois lados. Não é fácil, e o que é pior, tem gente que estipula já no contrato e nesse momento uma prática abusiva. Prática abusiva é condenado. Então, o que é prática abusiva hoje? A gente vê muito esse exemplo. Você vai lá tentar cancelar o contrato nesse período e que ele não tem o dinheiro para te devolver, ele fala assim, não, mas então eu tenho que te aplicar uma multa porque você está cancelando, porque eu me preparei para o teu evento. Nesse período, a multa, a te aplicar uma multa rescisória neste período de pandemia, isso é proibido, é considerado prática abusiva. Então, porque é difícil julgar, né? Eu digo sempre, porque a gente vive os dois lados da moeda, sabe? Desse jeito, como empresário, que está sendo difícil, como é que sobreviver. E eu acho que é um aprendizado para todo mundo, porque o empresário está vivendo, ele entrega a mercadoria, o cara tem gente, e eu conheço gente, né, que está dizendo que o cara, o fornecedor lá tem como pagar e está usando a pandemia para não pagar, a gente sabe de casos assim, então é difícil você julgar o que é certo e o que é errado. Sem dúvida. Eu acho que numa época dessa a ética deveria prevalecer, mas faz parte, pode falar. Não, a gente está vendo um problema muito interessante, como tem uma falta de estoque, o mercado está com as portas fechadas, quer dizer, tem gente remarcando o preço, colocando preços extraordinários para as coisas simples. Então você vê o álcool em gel, máscara, álcool normal, água sanitária. Esses produtos estão sendo remarcados, é o que a gente está vendo. E tem gente que compra isso numa quantidade tal e precisava disso para a sua indústria, por exemplo. O empresário que precisa de um alvejante, de uma coisa assim. E há um oportunismo de alguns empresários de remarcar esse preço. Então tem um alerta para os nossos empresários. Isso é considerado hoje prática abusiva. O que é prática abusiva? Você remarcar o preço em mais de 20% do que você já praticava anteriormente. E isso hoje é considerado crime. É crime contra a economia popular. Quer dizer, se eu comprovar através tudo direitinho, isso é considerado crime? É considerado crime e te dá o direito de você devolver a mercadoria. Devolver o bem, porque você, na hora da compra, você geralmente não sabe quanto você está pagando. Você negocia e paga. E de repente você tem acesso a uma tabela tua antiga que você comprou, você como empresário comprou para a tua indústria, daquele mesmo fabricante, a um preço muito inferior. R$1, de repente está me cobrando exatamente, 50% de aumento. O Código do Consumidor já falava nisso antes. Tem o artigo 39, inciso 10º, que fala o aumento do preço sem justa causa não é tolerável. Entendi. Você está falando muito de abusivo. Um outro caso que a gente viu bastante, que as pessoas perguntaram, chama-se escolas.
Escolas, perfeito. Academias. E aí eu vou te formar, por exemplo, escolas. Quem tem filho pequeno, estava na escola, não está tendo. E algumas escolas, ou a maioria, estavam cobrando preço integral. As pessoas ficavam, esposa, marido, todo mundo trabalha, deixa o dia inteiro, tinha esporte, não sei o que lá. E as escolas continuaram cobrando. Eu acho que não é correto, estou dizendo acho porque eu não tenho certeza. Isso, eu estou falando primeiro das escolas. Isso é abusivo ou não? Não, não é abusivo. Não. A gente, nas relações de consumo, e primeiro, o que é relação de consumo? É quando você está falando de quem fornece o serviço ou produto e o tomador direto do serviço ou do produto. Ou no máximo alguém que compra um produto, usa aquele produto ou aquele serviço para transformar, para poder vender adiante. Vou falar primeiro da academia. A academia é uma relação de direito privado puro. Você contrata o uso daquela academia. E não há regra, não há disposição legal que obrigue a academia a deixar de te pagar, de te obrigar a pagar mensalidade. Porque ela tem um custo também de aluguel. Sim. Então você tem que manter realmente um equilíbrio aí. A academia, ela pode continuar cobrando, mas ela tem que te dar o direito de rescisão do contrato. Porque você não está utilizando o serviço nesse período. Sem obrigatoriedade da multa. Sem obrigatoriedade da multa. É diferente da educação. Educação é legislada, é regulada pelo Ministério da Educação e por outras entidades interessantes de proteção ao consumidor e do próprio empresário. Então, escola, a legislação de escola... Veja, hoje a gente está tendo um fenômeno, o governo se metendo na vida privada. Então, o governo não pode dizer, a rigor, escola... aplique uma multa de 30%. Então, como é que se faz isso? A Assembleia Legislativa de cada estado, por exemplo, aqui em São Paulo, faz um projeto de lei, aprova o projeto de lei e esse projeto de lei propõe a edição de um decreto ou de uma lei ordinária para a redução da escola. Aqui em São Paulo, o projeto de lei que reduz em 30%, que recomenda a redução em 30% das mensalidades escolares e de universidades também, quer dizer, tudo ligado à educação, ainda está para ser aprovado na Assembleia Legislativa. Em outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, foi aprovado, se transformou em decreto e acabou sofrendo questionamento de associações civis através de ação civil pública. E essa questão hoje está parada no Supremo Tribunal Federal para ser decidido. Essa decisão vem por aí e é bastante conflitante, porque a gente tem direito dos dois lados. Minha recomendação, tem que ter razoabilidade e repactuação. Tem que ligar na escola e realmente pedir uma redução. E a gente ajuda muito nisso, viu? O advogado tem esse papel de função social para ajudar. O advogado preventivo é a melhor coisa que pode acontecer no mundo. No mundo. Muito obrigado. Bino, nós estamos chegando ao final. Eu queria que em 15 segundos falasse ali para o nosso assinante umas recomendações que você daria como advogado, quem vai comprar, quem vai vender, que você acredita que seja importante. Você tem sempre que ler o contrato com muita atenção, porque o contrato é o que vai reger a tua relação de consumo, a tua contratação com o teu prestador de serviço ou com o empresário fornecedor de mercadoria. Então, no contrato já te diz tudo que você precisa saber. Por outro lado, a gente está vivendo exatamente esse momento de repensar as relações de consumo. Alguns empresários têm alegado, quando eles não conseguem prestar o serviço, força maior. O que é a força maior? É um evento que te impeça de conseguir entregar aquilo que você se propôs. E a pandemia é exatamente isso. E esse momento vai se estender. Hoje a gente tem um tratamento legal para até 31 de outubro em quase todas as relações privadas. Okay. Eu acredito realmente que esse tratamento vai se estender enquanto durar a pandemia. A força maior no mundo inteiro é entendida de formas diferentes. O Brasil está reconhecendo o evento de força maior. Então, o que eu recomendo, Rica, para nós empresários? Ter bastante razoabilidade. Agora é a hora da conscientização. Conscientização do consumidor, do comprador, sobre a fragilidade dele e a conscientização do próprio fornecedor sobre o papel dele no mercado, olhando o equilíbrio econômico, claro, das relações. Tubino, te agradeço muito. Um livro aqui que a gente agora tem essa pandemia, depois presente para você, caneca. Estamos chegando ao final do nosso programa. Deixe seu like. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado. Até lá. Muito obrigado.